bom? Como vai, prezado aluno? Hoje vamos reiniciar nossos estudos. Vamos começar agora pela competência que fala sobre a globalização e as relações trabalhistas. Ora, primeiro devemos entender, ter um breve histórico do que é a globalização, como ela surgiu na história mundial, e depois nós vamos passar a entender como esses fatores, os diversos fatores culturais, tecnológicos, produtivos, influíram e modificaram as relações trabalhistas nesse contexto. Então, primeiramente, vamos repassar o período de meados do século passado, apropriadamente, ou melhor dizendo, aproximadamente após a Segunda Guerra Mundial. Foi nesse período que houve um desenvolvimento com o Plano Marshall nos países que sofreram muito com a Guerra Mundial, uma transformação econômica, uma revolução industrial. Houve realmente uma mudança tecnológica e houve uma formação de dois blocos econômicos, políticos e sociais. O bloco capitalista e o bloco socialista. Ora, o bloco capitalista, pautado na liberdade e no desenvolvimento individual, ele liderou muito o que nós chamamos de Ocidente, certo? Você pega o globo e divide em dois, vê que o lado do Ocidente, dos países liderados pelos Estados Unidos, certo? Inglaterra, França, eles se pautaram nesse sistema do capitalista. E o sistema socialista pautado na igualdade material, em que todos têm que ter os mesmos direitos, mas que sofreu certas problemáticas, porque não houve desenvolvimento industrial, não houve desenvolvimento tecnológico, e esse modelo de sistema que causou um dano profundo na economia dos países que aderiram, ele caiu após a queda do Muro de Berlim. Ora, foi justamente nesse período, na queda do Muro de Berlim, que unificou as duas Alemanhas, que ocorreu um intercâmbio e um movimento de diversos fatores culturais, fatores produtivos, fatores na comunicação, principalmente por intermédio da internet, onde não existem mais fronteiras que separam as comunicações. Fato este que pessoas de diversas nações tenham e interagem entre si, trocando informações. Ora, isso foi crucial. Esse intercâmbio de fatores trouxe o que nós chamamos de globalização. Mas a globalização não fica só nas telecomunicações, não fica na tecnologia, não fica apenas na cultura. Há intercâmbio de diversas situações e principalmente com a formação desses dois blocos é que houve uma abertura desse sistema como um todo. Esse sistema interativo que fez a integração dos povos é o que nós chamamos de globalização. Ora, ele influiu sim nas relações trabalhistas. Vamos pensar agora na situação do empregado e empregador. Vejamos, com a formação desse intercâmbio surgiu também as organizações. Eu disse no primeira competência que o desenvolvimento da humanidade é constituído por três elementos, quais sejam o homem, as organizações e a legislação. Com o intercâmbio entre todos, não havendo mais barreira entre os países, formou-se as grandes organizações chamadas de transnacionais que trouxeram e filiais a todos os países. Qual foi a primeira consequência? A legislação. Ora, vejamos o caso brasileiro. A legislação brasileira é de 1945. Ela é muito protetiva e ela não segue o mesmo sentido de desenvolvimento regional que existe nos países que adotam o sistema capitalista como o sistema americano. Então, há uma certa flexibilização para receber essas empresas. Então, quando você faz o intercâmbio, formando o que nós chamamos de globalização das indústrias, das empresas, certo? Com essas grandes organizações transnacionais como a Volkswagen, a Ford, assim podemos dizer como a Microsoft, nós temos que flexibilizar as relações trabalhistas. Por quê? Porque elas são poderosas economicamente, elas produzem receitas que são importantes para o país. Assim sendo, nós temos como
flexibilizar para manter essas instituições e, com isso, manter um nível de emprego. Ora, qual é o fator fundamental? São os conflitos que existem quando essas organizações elas fazem lobby, ou seja, elas fazem o que nós chamamos de força no Congresso Nacional, força no Poder Legislativo, para que possa flexibilizar mais a legislação, em proveito de manter um alto nível de trabalho, um alto nível de emprego e criar uma moderna relação trabalhista. É verdade que nessa luta ocorre o que nós chamamos de disputa de direitos e garantias já preservada para o trabalhador, mas existe o que nós chamamos de manutenção. Como existe essa compatibilização? Através das negociações e acordo coletivo. Isso está previsto no artigo 7º da Constituição Federal, em que esses acordos coletivos, negociações coletivas, eles poderão modificar algumas regras fundamentais protetivas do direito do trabalho. O outro ponto é que com a globalização há também, além da robotização, ou seja, além da tecnologia transportada, uma modernização da linha de produção em todos os setores agrícolas, setor principalmente industrial, manufaturado, onde a linha de produção agora passa a ser robotizada e que é repassada por esses países, esses institutos transnacionais, grandes organizações empresariais de grande poderio econômico. O fato disto é que essa linha de produção necessita de poucas pessoas. Então as relações trabalhistas começam a sofrer a ingerência da própria tecnologia, à medida que agora necessita-se de pouca pessoa para que tenha um aumento maior da produtividade. E com custo mais barato e talvez com uma tecnologia melhor, uma qualidade melhor, dizendo, no produto ou serviço final. Esse fato faz com que haja uma alta taxa de desemprego. Ora, como é que podemos resolver esse sistema na globalização? Na qualificação. Cada vez mais os funcionários, os empregados, os colaboradores, como assim dizemos, que seja mais correto dizer, eles deverão estar mais especializados, eles deverão estar mais preparados para justamente essas constantes variações que existem na economia, na sociedade. Com isso, eles vão ocupar cargos que antes não existiam, cargos cada vez mais técnicos, que envolvam conhecimento de software, de hardware. É o caso do amigo que agora está fazendo o curso de RH, de recursos humanos, buscar sempre aumentar seu conhecimento e, com isso, ter um grau maior de especialização e estar preparado para o mercado de trabalho. Assim sendo, vamos falar também de outro fator que causa a queda do emprego formal, que é também o transporte de mercadorias manufaturadas. Quando um país tem esse alto nível de tecnologia de produção, tem um baixo índice de tributação, então os produtos se tornam baratos, têm alta qualidade e grande quantidade. Com isso, eles são transportados, são exportados, já que agora não temos mais barreiras alfandegárias tão fortes, com a formação dos chamados blocos econômicos, e ocorre o transporte, a exportação desses produtos, principalmente para os países subdesenvolvidos, ou, melhor dizendo, politicamente, países em desenvolvimento. Qual é o problema? Que esses produtos hoje, com melhor qualidade, com um preço muito mais barato, eles vão tomar o mercado principal. É o caso e é o problema fundamental da globalização no Brasil. Quando chegam produtos importados, que antes eram de péssima qualidade, mas hoje são de alta qualidade, com custo muito menor do que produzido no Brasil, porque o Brasil tem uma alta taxa de tributação, impostos e taxas sobre produtos industrializados e serviços, o que faz com que o produto e o serviço nacional seja muito alto, o preço dele, quanto o importado tenha um preço menor, fazendo com que haja a quebra, a diminuição do emprego formal no mercado brasileiro. Ora, isso é outro instituto, outro preceptivo
que formaliza o que nós chamamos de alta taxa de desemprego no mercado brasileiro, certo? Ora, vamos agora analisar uns pontos que nós devemos ser mais incisivos. Primeiro, o que é a taxa de desemprego? Fator fundamental para você conhecer e ter noção numa discussão ou numa análise no seu mundo profissional. Ora, é a relação de empregados e desempregados, certo? É a relação entre o número de desempregados e o número de empregos formais. Esta diferença é o que nós chamamos de taxa de desemprego. E com isso ocorre uma discussão. Então, dentro da globalização, dentro daquelas situações sobre transporte de mercadoria, de melhor qualidade, importação e de também desenvolvimento da linha de produção e de outros fatores, nós podemos analisar o que seja taxa de desemprego. Isso é fundamental no setor de RH, porque você vai ser responsável pela gerência justamente da entrada e da saída desses colaboradores, certo? Outro ponto é que sempre analisar a robotização é como fator fundamental na linha de produção. Ele é algo marcante. Um terceiro ponto que nós devemos analisar é que a legislação trabalhista brasileira sofreu muita ingerência e sofre influência. O Congresso Nacional são leis federais pautadas em duas, quais sejam a Constituição Federal e a CLT. Existem outras normas, existem diversas normas trabalhistas especializadas a cada área de trabalho, mas porém essas são duas fundamentais. A CLT é uma norma trazida de 1945 do governo de Getúlio Vargas e hoje ela tem realmente causado alguns problemas porque ela precisa de uma modernização para compatibilizar e manter direitos. Direitos não precisam estar engessados, eles precisam estar modernizados, adaptados para novo tipo de atividade. Exemplo de uma atividade moderna é esta aqui, que nós estamos repassando conteúdo, informação, de maneira utilizando os mecanismos de tecnologia. Então você não precisa mais estar numa aula presencial, à frente de um professor, para receber o mesmo grau de informação ou conhecimento. Isso mostra, isso modifica um sistema de formação de escolas formais e tudo mais, pautada, e seu deslocamento, que envolve custo e tempo. Então vejam que são diversos fatores, e a tecnologia é o principal fator da globalização, certo? Nesse sentido, nós devemos entender que fatores de interação entre os países estão pautados na tecnologia, na ciência, na informação, na cultura, na economia, entre outros fatores. Bem, este foi o tópico principal que nós vimos aqui sobre globalização, pautado em dois preceptivos. A tecnologia na produção, nos produtos, e a ingerência sobre a legislação de cada país. São fatores fundamentais que afetam as relações trabalhistas. Vamos agora para a próxima competência, tenham um bom estudo e estou esperando vocês na nossa última competência para fazer um estudo sobre os principais fatores problemáticos nas relações trabalhistas. Bom estudo!